Muito bem, questão 21. Rubens, Carlos e Marcelo querem repartir entre eles 37 figurinhas, de modo que Rubens receba 4 a mais que Carlos e este 3 a mais que Marcelo. Rubens, Carlos e Marcelo receberão respectivamente. Então nós queremos saber aqui quantas figurinhas cada um deles vai receber, certo? Então, para começar aqui, nós temos o total de figurinhas, que são 37 figurinhas, correto? Então, 37 figurinhas, então vai ser a soma de todas as figurinhas aí, tanto do Marcelo, quanto do Carlos, quanto do Rubens. Então, vamos começar pelo seguinte, olha só, qual é a quantidade de referência aqui, ó. Então, Rubens vai receber 4 a mais que Carlos. E Carlos vai receber 3 a mais que Marcelo. Portanto, aqui, ó, nosso coringa vai ser o Carlos. Ok? Então, o Carlos aqui é o coringa. Por que ele é o coringa? Porque nós vamos representar as outras quantidades em função da quantidade de figurinhas do Carlos. Ou seja, vamos chamar então a quantidade de figurinhas do Carlos de X. Então, Carlos possui aí X figurinhas, mais as figurinhas do Rubens. O Rubens, então, vai ter 4 a mais que Carlos, ou seja, vai ter a mesma quantidade de Carlos, que é X, mais 4. E, finalmente, nós temos aqui a quantidade de figurinhas do Marcelo. O Marcelo ele tem 3 a menos que Carlos. Por quê? Porque Carlos tem 3 a mais que Marcelo. Se Carlos tem 3 a mais que Marcelo, Marcelo tem 3 a menos que Carlos. Se Carlos tem X figurinhas, então Marcelo vai ter X menos 3. X menos 3 figurinhas. Portanto, aí está a nossa expressão, que na verdade aqui é uma equação do primeiro grau, na incógnita X. Então vamos aí agrupar, né, os termos semelhantes aqui, eliminando os parênteses e finalmente calculando o valor de X. Lembrando que X representa aí a quantidade de figurinhas do Marcelo e a partir dele nós determinamos as outras quantidades. Então 37 é igual a X mais X mais X, nós temos 3X. Olha aqui, ó. X mais X mais X. 3X, tá? O parêntese aqui não exerce nenhuma função aqui, é mais para organizar aqui as quantidades. Então, podemos juntar todos aí, 3x. Muito bem. Agora, os números. Nós temos 4 mais com menos dá menos, então 4 menos 3. 4 menos 3 vai dar 1 positivo. Portanto, nós temos aqui que separar, né, número em um dos membros, letra em outro membro. Então, nós vamos deixar o 3x desse lado e o 1 que estava somando vem para cá subtraindo. Então, nós teremos aqui o 37 menos 1. Esse 1 que estava lá vem para cá subtraindo. Então, nós temos aqui que 3x é igual a 37 menos 1, ou seja, 36. 3 está multiplicando o x, vai passar dividindo o 36. Nós temos finalmente então que o x é igual a 36 dividido por 3. Ou seja, o nosso x é igual a 12. Então, Carlos tem 12 figurinhas. Você pode vir aqui, ó, respectivamente. Então, primeiro vem Rubens, depois vem Carlos, depois vem Marcelo. Então, Carlos é o do meio aqui, ó. Então, pode ser a A, pode ser a E. A A ou a E. Para descobrir qual das duas é, nós vamos calcular as quantidades aí dos outros, né? Então, nós temos aqui, essa daqui é a quantidade do... Quem tem 4 a mais? Quem tem 4 a mais é o Rubens, né? Então, essa aqui é a quantidade do Rubens. Rubens tem x mais 4, ou seja, se o x é 12, o Rubens tem 16. E o Marcelo tem 3 a menos. Se o x é 12, o Marcelo vai ter 12 menos 3. 12 menos 3 vai dar 9. 12 menos 3, 9.
Portanto, nós temos aqui cadê? O Rubens tem 4 a mais que Carlos. Então, o Rubens tem 16, o Carlos tem 12 e o Marcelo tem 9. Então, 16, 12 e 9, respectivamente. Alternativa letra E. Muito bem, essa foi a questão aí, questão 21, equação do primeiro grau. Vamos para a próxima questão. Muito bem, olha aí, questão 22. E na questão 22 fala assim, ó, um triângulo BCD com seus lados BD e CD medindo 16 centímetros e 20 centímetros, respectivamente. Por um ponto P do lado BD a 5 centímetros do vértice D, traça-se uma paralela ABC e que determina um ponto Q em CD. Nessas condições, a medida de DQ é... Bom, então aqui, né, se você não fizer desenho, você não vai entender o problema. Então, vamos primeiro fazer o desenho, né? O triângulo BCD. Então, vamos desenhar um triângulo BCD. Veja que ele tem aqui um lado menor que o outro. Então, vamos tentar desenhar aqui numa proporção parecida. Então, nós temos aqui um triângulo BCD, tá? Então, BD e BC, né? Então, nós temos aqui, ó, BCD, pronto. Mais ou menos isso aqui. Então, ó, como o nome do triângulo é BCD, nós vamos aqui nomear no sentido horário. Olha só, o B é o nome dos vértices. Vértice B, C e D. Muito bem, agora nós vamos ver quanto mede cada lado. Então, aqui, ó, o BD mede 16. BD, 16 centímetros. Ok. E o lado CD mede 20 centímetros. 20 centímetros. Muito bem. Agora, continuando, olha só. Por um ponto P do lado BD, então nós temos aqui o lado BD. Um ponto P, vamos colocar aqui de outra cor. O ponto P, 5 centímetros do vértice D. Então, aqui, ó, a 5 centímetros de D, nós temos aqui um ponto P. Vamos colocar esse ponto P aqui. A 5 centímetros do vértice. Muito bem, e aqui vamos traçar uma paralela, ó, paralela BC. Então, o BC está ali, paralela é isso aqui, ó, paralelo ABC. Então, nós vamos traçar aqui, ó, paralela ABC, prontinho. Então, isso daqui é paralelo, né, determinando o ponto Q em CD. Esse ponto Q aqui, ó. Então, aqui tem o ponto Q. Muito bem, esse é o desenho da figura, ficou mais fácil agora, né? Nessas condições, a medida DQ é, ele quer saber essa medida aqui, o tamanho. Lembrando que essa medida DP aqui é 5 centímetros, pois está escrito ali que essa distância, o ponto P está a 5 centímetros do vértice D. Muito bem, então nós temos aqui, ó, um triangulinho, o PQD e o BCD. Tá? Esses triângulos são semelhantes, pois se essa reta aqui, esse segmento é paralelo a essa, então os ângulos, esses ângulos aqui, ó, são congruentes, tá? Portanto, eles são semelhantes e aí nós aplicamos aí o teorema de Thales, né? Duas paralelas cortadas por transversais. Vamos montar então as razões, né? a proporção entre os segmentos. Então vamos pegar aqui, ó, do lado do triângulo grande, nós temos o seguinte. Muito bem, olha só, 5, que é esse pedacinho aqui, está para 16. Então vamos montar aqui a proporção. 5 centímetros está para 16 centímetros, que é o lado inteiro. Então o pedaço está para o todo, assim como esse pedacinho, que é o DQ. Então, assim como DQ, o segmento DQ, que é o que a gente quer saber, né? Assim como o segmento DQ está para 20, que é o total aqui. Então, essa é a proporção. Multiplicando o cruzado aqui, nós teremos, então, o segmento, a medida do segmento DQ. Então, vamos lá. Multiplica aqui 16, 20. 16 vezes DQ é igual a
5 vezes 20. 5 vezes 20. Ora, 16 vezes dq é igual a 100. Muito bem, 5 vezes 20 vai dar 100. O 16 está multiplicando, vai passar dividindo. Nós temos então que a medida do segmento dq é igual a 100 dividido por 16. Bom, para facilitar aqui a nossa divisão, nós podemos fazer o quê? Simplificar essa fração, né? Perceba que dá para dividir aqui por 4, e embaixo por 4 também. Nós temos então 25 quartos. 25 quartos é uma fração equivalente aí, com valores menores, 25 quartos. Muito bem, agora vamos fazer essa divisão aqui, pois a resposta está em números decimais. Vamos lá. Então, 25 dividido por 4, quanto que dá? 4 vezes 4, 16. 4 vezes 7, 21. Então, nós temos aqui, ó, 4 vezes 7, 21. 4 vezes 6, 4 vezes 8, 32. 4 vezes 7, 21. Aliás, 28, né? 4 vezes 6 é 24. Então, vamos lá. 6 vezes 4, 24, sobra 1. 1 não dá para dividir, 0, 10 por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Para 10 sobra 2. 2 não dá, 0. 20 por 4 vai dar 5. Portanto, aí, ó, 6,25 é a resposta alternativa, letra A. 6,25 é a medida do segmento dq. Vamos para a próxima questão. Muito bem, questão 23. Um caminhão transporta uma mistura de álcool e água em quantidades proporcionais a 5:2. Sabendo que o caminhão está carregado e que a mistura possui 1.920 litros de água, a quantidade de álcool é de... Então, nós temos aqui uma situação de proporcionalidade, né? Proporção. E da seguinte forma, olha só, vamos atribuir letras aqui para o álcool. Tá? Vamos chamar ao álcool, a quantidade de álcool, vamos chamar de X. Ok? Então, X vai ser a quantidade de álcool na mistura. Ok? Que é o que a gente quer saber, tá? E vamos montar aí a proporção, então, ó. Então, vem primeiro o álcool, depois a água, tá? Então, na hora de montar a proporção, o álcool vem primeiro. Então, nós temos X, está para a quantidade de água, e a quantidade de água é 920 litros. Então, 1.920 litros, 1.920 litros, assim como 5 está para 2. Então, é assim que a gente monta aí a proporção. Multiplicando cruzado, nós teremos então que 2 vezes x será igual a 5 vezes 1.920. Olha aí, muito bem. Podemos aí fazer a multiplicação ou já dividir aqui por 2, né? Então, vamos dividir por 2, assim que eu vou fazer. Dá para fazer de cabeça, né? A metade de 1.920. Quanto que vai dar? Metade de 1.000 é 500, metade de 900 é 450, então nós já temos aí 950. E metade de 20 é 10. Nós temos aí 960. 960 aí é a metade de 1.920. Se você não acredita, você pode fazer aqui a divisão, ó. 1.920 dividido por 2. 19 por 2 vai dar 9. 9 vezes 9, 18, resta 1. Baixou 2. 12 por 2 dá 6. Não sobra nada. E aqui, baixou o zerinho aqui, baixou o zerinho aqui. 960. Então, o x é 5 vezes 960. Então, nós temos que 5 vezes 9 dá 45, ou seja, 4.500. 5 vezes 900, 4.500. 5 vezes 60 vai dar 300 e... vai dar 300. Então, 4.500 mais 300, 4.800. 4.800, alternativa C, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Multipliquei os 5 vezes 920, tá? Fiz de cabeça aí, mas você pode montar a conta se você quiser. Vamos para a próxima questão. Muito bem, na próxima questão aqui, 24, nós temos os 4 cartões mostrados abaixo apresentam medidas de massa em diferentes unidades. Observando os cartões, José resolveu calcular a soma das massas, o valor obtido em quilogramas. Então, olha aí, ó, conversão de unidades de massa.
ele quer em quilogramas. Encontra-se entre... Então vamos transformar tudo isso daqui em quilograma, tá? Então nós temos aqui, ó, a grama é 1 milésimo, né? Grama aqui é a milésima parte do quilograma, tá? Então, transformar grama em quilogramas, nós dividimos por 1000. Aí dividir por 1000 aqui é deslocar vírgula. Então, 1530 dividido por 1000, para transformar isso aqui em quilo, né? Dividir por 1000 equivale a andar 3 casas com a vírgula aqui no número, tá? Então, isso aqui nada mais é que 1,53 ou 530, se você preferir, tá? Quilogramas, prontinho. Depois que a gente transformar tudo em quilogramas, podemos somar as quantidades, tá? Aqui mais uma vez, ó, 273,7 transformar em quilogramas, nós dividimos por 1000. Então vamos deixar a vírgula aqui, tá? Só para você ver que ela vai deslocar 3 casas porque estamos dividindo por 1000. Então a vírgula está aqui, atrás do 3 vai lá para frente do 2. Então 0,2737 quilogramas. Muito bem. Agora aqui, ó, miligramas. Miligramas para transformar em quilogramas. Você viu que para transformar gramas em quilogramas dividimos por 1000. Aqui nós vamos dividir por 1 milhão. Tá? Quando a gente divide aqui por 1000, a gente transforma em gramas. E depois, mais uma vez, para transformar em quilogramas. Então, nós teremos aqui 125 mil miligramas. Para transformar em gramas, dividimos por 1000. Nesse caso aqui, dividir por 1000 equivale a cortar os zeros aqui, ó. Cortou os zerinhos. Nós temos 125 gramas. Transformamos em gramas. Agora, para transformar em quilogramas, nós vamos pegar os 125 e dividir por 1000. Tá? Então, no final das contas, nós dividimos aí por 1 milhão, né? 10 a sexta potência. Então, muito bem, aqui a vírgula vai deslocar 3 casas, então nós temos 0,125 quilogramas. Prontinho, agora é só somar as 4 quantidades. Fazendo a soma, então, vírgula embaixo de vírgula, nós temos aqui 5,27 quilogramas, né? Que é esse daqui, mais 1,53 quilogramas, tá? Não precisa colocar esse zero se você não quiser, mais 0,2737 mais 0,125. Então, respeitando aí vírgula embaixo de vírgula, né? E as casas decimais aqui, ó. Então, é só a gente completar com zero onde está vazio e efetuar a adição. Então, nós temos aqui 7, 3 mais 5, 8, 10, 17, 19, vai 1, 3, 8, 10, 11, vai 1, 6, 7 e a vírgula embaixo de vírgula, 7,1987. Então, o valor encontra-se entre 7 e 8, alternativa D. 7 e 8. Vamos para a próxima questão. Olha aí, questão 25. Um quadrilátero qualquer tem as medidas dos seus ângulos internos expressos por 2x, 3x, x menos 10 graus e x mais 20 graus. A medida possível de um dos ângulos internos desse quadrilátero é... Então, nós temos aqui, ó, o quadrilátero possui 4 ângulos, tá? Então, você tem que lembrar o quê? Que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, né, o mais famoso é o quadrado, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a quanto? É igual a 360 graus, tá? Então, nós temos aqui, ó, 2x, depois nós temos aqui 3x, então são os ângulos, né, que é x menos 10 graus, e aqui x mais 20 graus. Muito bem, a soma dos 4 ângulos tem que dar 360 graus, portanto, vamos montar aqui uma equação, né? 3x mais
x menos 10 graus mais x mais 20 graus mais 2 vezes x. Isso aqui é igual a 360 graus. Isso aqui é a propriedade dos quadriláteros, tá? A soma dos ângulos internos vai dar 360 graus. Bom, agrupando os termos semelhantes aqui, ó, nós temos 3x mais x, 4x mais x, 5x, com mais 2x, nós temos 7x no total. Então, somamos todos os x. Agora, vamos somar os ângulos aqui, ó. 20 menos 10, vai sobrar aí 10 graus. Isso aqui é igual a 360 graus. 7x desse lado, o 10 estava positivo, passa para o outro lado negativo, então nós temos 360 menos 10 graus. Logo, 7x é igual a 360 menos 10 a 350 graus. O 7 está multiplicando o x, então vai passar dividindo 350 graus. Chegamos à conclusão de que o x vale 350 dividido por 7 vai dar igual a 50. 50 graus é a medida possível de um dos ângulos aqui. Mas espera aí, descobrimos o x, correto? Então agora precisamos descobrir o valor dos ângulos. Então nós temos aqui, ó, um dos ângulos vale 3 vezes 50, que é 150 graus. O outro ângulo vale 50 menos 10, ou seja, 40 graus. O outro vale 50 mais 20, ou seja, 70 graus. E, finalmente, o último ângulo vale 100 graus. A soma dos quatro aqui tem que dar 360, mas nós queremos saber a medida de um possível ângulo. Ó. Aqui nas alternativas só temos o 70 graus. Alternativa letra E. Tá? Então é importante aí interpretação de texto para você não errar a questão, né? E colocar aqui o 50 logo de cara, porque nós não calculamos nenhum ângulo, nós calculamos apenas o valor do x. Tá? Depois nós temos que calcular os ângulos. E aí o único que tem aqui nas alternativas é o 70. Muito bem, vamos continuar a resolução dessa prova aqui do curso de aprendizagem industrial do Senai. Esse aqui é para candidatos da comunidade, tá? Se você está gostando da resolução, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, suas dúvidas e sugestões. Tamo junto e continue aqui nos bons estudos, hein? Muito bem, questão 26. Do salário de R$10.000, Ana aplica mensalmente uma parte da poupança, restando sempre 75% dele para suas despesas. Ana economiza mensalmente, então aqui, ó, interpretação de texto. Ela guarda uma parte dos 10.000 e sobra, depois que ela pegou a parte depois da poupança, sobra aí 75% para pagar as despesas. Ou seja, o que ela economiza é 25% do salário, ou seja, 25% de R$10.000. Certo? Isso aí de cabeça, nós podemos aí facilmente encontrar o valor de R$2.500, alternativa D, tá? Mas se você quiser fazer a conta, como é que calcula a porcentagem de jeito rápido? Ó? Fazer a multiplicação, tá? Sempre multiplicação, porcentagem multiplica. Então vamos multiplicar por 25, 10.000 por 25. Vejamos aqui, ó. 25 vezes 1 dá 25, com mais 4 zeros, nós temos aí 250 mil. Como isso aqui é porcentagem, devemos dividir por 100. Dividir por 100 equivale a deslocar vírgula 2 casas para frente. Então, 2.500. Ok, vamos para a próxima questão. Olha aí, ó. 27 a questão. E o ângulo interno de um polígono regular é metade da medida do ângulo externo. O número de lados de tal polígono é... Então, vamos desenhar aqui uma situação que é o seguinte, ó, vamos traçar aqui uma linha, tá? E nessa linha nós vamos colocar aqui o lado, né, de um polígono. Olha aí. Então, aqui um lado de um polígono regular. Não sabemos quantos lados tem, tá? Mas a informação aqui que nos foi dada é que é o seguinte, esse polígono regular aqui, ele tem o ângulo interno. Ou seja, esse ângulo interno, ele é metade da medida do ângulo externo. O ângulo interno, cadê?
O ângulo interno de um polígono regular é metade do ângulo externo. Se é metade esse polígono, então ele isso aqui, agudo, né? Vamos ver aqui. Então, ó, o desenho aqui não está correto. Esse ângulo ele deve ser agudo. O ângulo interno deve ser agudo, tá? Então vamos desenhar de novo aqui, ó. Uma nova situação em que nós temos aqui a linha, né, horizontal, e nós temos aqui o nosso polígono. Então esse nosso polígono ele é fechado aqui, ó. Ou seja, só pode ser um triângulo, mas vamos mostrar aqui por que nós chegamos a essa conclusão, tá? Então, ó, veja aqui nosso polígono. Eu desconfio que seja um triângulo, tá? Pois somente sendo um triângulo para que o ângulo externo, ou seja, de fora, tá? Que eu vou chamar de x, seja metade. Aliás, o ângulo interno é metade do externo. Então aqui é x sobre 2. Portanto, nós temos aqui que a soma dos dois vai dar 180 graus, tá? Então nós temos meio mais 1 inteiro é igual a 180 graus, tá? Portanto, aqui nós temos meio mais 1 vai dar 1,5. 1,5 equivale a 3 meios. 1,5 de x, ou melhor, 3 meios, né, é igual a 180. Portanto, o 2 está dividindo, passa multiplicando, nós temos aqui 360, que é 2 vezes 180. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo, metade 360 dividido por 3 vai dar 120. Então, nós temos aqui a medida do ângulo externo, é 120. E a medida do ângulo interno desse polígono é metade, ou seja, 120 sobre 2, que é igual a 60 graus. Então, o ângulo externo desse polígono é 60 graus. Como ele é um ângulo agudo, ele vai o quê? Essa figura vai ser fechada assim, ó, do jeito que está aqui, tá? Então, só pode ser aí um triângulo, né? Um triângulo equilátero. Um polígono regular aqui, lados de mesma medida, é um triângulo equilátero. Alternativa A. Possui 3 lados. Ok? Se tiver dúvida aí, você deixa nos comentários aí, mas eu acho que não precisa explicar muito essa questão aqui, já deu para entender. Se você não entendeu, por favor, aí deixa nos comentários sua dúvida. Vamos para a próxima. Questão 28. Dois irmãos resolveram desafiar a professora de educação física quando foram questionados sobre suas diferentes alturas. Eles informaram a professora que a soma da metade da altura do maior com a terça parte da altura do menor é 1,58 metros e ainda que a diferença da altura entre eles é de 0,06 metros. A partir dessas informações, conclui-se que... Então, muito bem, nós temos aqui o maior e o menor. Vamos fazer aqui letras para representar essas medidas. Então, x vai ser o maior e y vai ser o menor. Ok? Muito bem. Y, então, é a menor altura. Dessa forma, nós vamos montar equações. Então, vejamos aqui, ó, soma da metade da altura do maior, ou seja, metade é dividir por 2, então nós temos aqui o maior dividido por 2, é a soma, né? Então, é mais a terça parte. Terça parte é dividir por 3, né? Terça parte equivale a dividir por 3. Então, está aqui 1/3 da altura do menor. Essa soma aqui é 1,58 metros. Além disso, a diferença entre o maior e o menor, está aqui, ó, que é a diferença entre a altura entre eles, entre o maior e o menor, é igual a 0,06. Então, nós temos que maior menos menor é igual a 0,06. Dessa forma, aqui nós podemos fazer o quê? Calcular aqui o sistema, né? Isolando uma das letras e substituindo na equação.
Ou você pode fazer o seguinte, você pode fazer também aqui, ó, dar uma simplificada nessa equação aqui, tirando o MMC entre 2 e 3. Então vamos somar aqui, ó. Esses dois aqui, entre 2 e 3 é 6, né? O MMC entre 2 e 3 é 6, pois o 6 dá para dividir por 2 e por 3, tá? É o menor número, é o mínimo múltiplo comum entre eles. Bom, 6 por 2 dá 3, 3 vezes x, 3x. Mais 6 por 3 dá 2, 2 vezes y, 2y. Isso aqui é igual a 1,58. O 6 está dividindo, passa multiplicando, nós teremos então 3x mais 2y, que é igual a 6 vezes 1,58. Vamos fazer essa conta aqui do lado. 6 vezes 1,58, quanto que dá? 6 vezes 8, 48, vai o 4. 6 vezes 5, 30 com mais 4, 34, vai o 3. 6 com mais 3, 9. 2, 9,48. Bom, 9,48, agora sim, simplificada a equação, dá para a gente fazer aqui um sistema mais simples, aqui, ó, com equação mais simples. Então, nós temos aqui um sistema com duas incógnitas e duas equações. Tá aqui, ó. Ok, muito bem. Para resolver o sistema, você tem várias maneiras. O que eu vou utilizar aqui, deixa eu ver qual que está mais fácil para fazer. Eu vou usar soma, método da adição. Para isso, eu vou multiplicar essa linha aqui por 2, de maneira que apareça um 2y negativo aqui em cima, tá? Então, eu estou multiplicando a linha inteira por 2. Dessa forma, nós teremos aqui 2 vezes x, que é igual a 2x, mais não, menos, né? Menos 2 vezes y. Isso aqui é igual ao dobro de 0,06, ou seja, 0,12. Muito bem, agora sim nós vamos fazer o quê? O método da adição. Vamos somar essas duas equações aqui, ó. Então, somando, nós temos aqui 5x no total. 2y positivo com 2y negativo igual a 0. Isso aí é igual a, somando aqui, 10 vai 1, 5, 6, vírgula embaixo de vírgula, 9,60. Portanto, x é igual a 9,60 dividido por 5. Bom, fazendo aqui essa divisão, nós teremos o seguinte. Dividir por 5 equivale a dobrar e dividir por 2, tá? Você pode fazer isso de cabeça também, ou montar a conta. Vou montar a conta aqui que é mais fácil, vai. Montar a conta para não ter perigo de errar. Então, nós temos aqui, ó, duas casas depois da vírgula, acrescentamos zeros aqui para excluir a vírgula. Agora, 960 dividido por 500, dá para a gente cortar esse zerinho aqui. 90 por 50, 96 por 50 vai dar uma vez 50. 50 para 96 sobra 46. 46 por 50 não dá 0, 460 por 6 vai dar 9. 9 vezes 50. 450 sobra 10. 10 não dá 100. Por 50 vai dar 2 vezes. E aí não sobra nada. 1,92 é a altura do maior, tá? Que é o valor do x aqui, ó. Então, a altura do maior é 1,92 metros. Muito bem. E aí, ó, só tem uma resposta aqui, ó. O maior deles mede 92 metros, alternativa C. Tá? Então, não é necessário calcular a altura do menor. Mas, se fosse preciso, era só você substituir 1,96 nessa equação aqui, ó, no lugar do x. E aí dá para calcular o valor do y, tá? Bom, muito bem, vamos para a próxima questão.